proporção. E esse alho semente é interessante que ele seja multiplicado num telado, certo? Porque alguns insetos são vetores de vírus, de doenças virais. Então, num telado, você consegue dar uma melhor condição, certo? De isolamento dessa planta, desses vetores. E também você consegue diminuir alguns efeitos climáticos e ambientais que poderiam causar algum tipo de dano, certo? Àquela cultura, que poderia levar a uma perda de produtividade, certo? Então, quando a gente trabalha com alho semente, é interessante que a gente tenha uma elevada produtividade e qualidade, porque é o seguinte, né? Nem todo alho semente que se presta ao plantio, né? Ele vai passar por um processo de classificação. Se não tiver adequado, vai ser descartado. Então, aquele material não vai servir como semente, né? Funciona mais ou menos dessa forma, né? Então, inicialmente, aquele alho que foi produzido lá no telado, ele vai passar por essa máquina, certo? Essas imagens são de pico, certo? É da associação lá da APP, a APPA, aliás, que é a Associação de Produtores Piauienses de Alho, né? Então, eles estão fazendo esse trabalho de revitalização da cultura do alho no Piauí, certo? Estão multiplicando o alho lá, essas variedades que são mais adequadas à região, certo? E esse material, né, está sendo isento de propágulos de doença para, quando for reativar a cadeia produtiva, né, se tem um material de qualidade. Enfim, esse alho, ele passa por essa máquina, certo? Onde vai fazer a separação dos bulbilhos. Após esse processo, é retirado a palha e feita a classificação do que realmente vai ser cultivado, certo? Essa separação pode ser também através desse conjunto de peneiras, certo? Elas têm uma malha que atende os critérios do Ministério da Agricultura para poder fazer essa seleção. E aí também nós temos uma folha de brotação, né, no estado de dormência, porque nem todo o material ele vai conseguir ter uma boa germinação. Então, às vezes, tem que passar por um processo de quebra de dormência. E na segunda imagem, nós já temos uma folha com a brotação aí pronta para germinar. Então, um material que já vai com uma qualidade bem maior para fazer a semeadura. Aqui também é o pessoal lá de Picos, né? Ó, vejam que eu falei aí, ó, do telado, né? Geralmente esse telado já facilita o controle, certo? A incidência de algum inseto que seja vetor do vírus. E um espaçamento aí bem adensado, ó. Vejam que eles estão utilizando um espaçamento bem adensado, porque o objetivo é ter uma maior produtividade, certo? Já que está trabalhando com material que vai ser a semente. Com relação à adubação, né, vejam que na linha aí correspondente à adubação nitrogenada a gente tem 80, 80, 80, como eu já cansei de dizer para vocês. Não há necessidade de análise de solo para nitrogênio, então o valor ele não vai variar em função do nível de fertilidade do solo, né? Com relação ao fósforo, nós temos 3 possibilidades aí, de 250, 200 e 150, que vai depender do nível de fertilidade do solo, que a análise do solo vai te dar essa resposta. Do potássio, da mesma forma, nós temos uma variação de 80, 60, 40, certo? E aí, ó, vejam que tá interessante, aí nós já temos 3 adubos que a gente não utilizou deles, né, na disciplina de solos 2, que eles não são usuais, mas são 2, aliás, são esses 3 nutrientes que eles demandam grande quantidade na cultura do alho, certo? Que é o boro, o zinco e o magnésio, né? Então tem que se fazer essa adubação suplementar com esses 3 adubos aí. Alguns deles vocês podem utilizar até de forma como adubação foliar. A saturação por base para a cultura do alho desejada tem que ser algo em torno de 70%, certo?
E com relação à adubação orgânica, você pode utilizar aí algo em torno de 30 toneladas de composto ou esterco bovino, caprino, ovino, né? Eles são muito semelhantes em sua composição química e são os que mais têm uma ocorrência aí em campo maior. E na adubação orgânica também você pode utilizar até 10 toneladas de cama de frango, né? Já que é mais concentrado, tem os nutrientes em concentração maior do que os outros estercos, certo? Com relação ao plantio, você pode trabalhar com suco, certo? Existem alguns sucadores que podem ser tracionados por animais, por moto, enfim. Já que é uma cultura que não se trabalha em grandes áreas, né? Principalmente se for pequeno, médio produtor rural, você pode trabalhar dessa forma. Ou então ou então as covas, né? As covas podem ser feitas através de um gabarito, né? Você faz um gabaritozinho de madeira com espaçamento e já vai sair as covas com espaçamento e a profundidade tudo padronizado. Você pode, com relação ao espaçamento, você pode utilizar o espaçamento com fileiras simples, né? Essa primeira imagem aqui, ou então espaçamento com fileiras duplas, né? É claro que cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. Práticas culturais dentro desse modelo aqui de espaçamento é mais interessante, você tem um espaço maior. Por outro lado, tem mais espaço para incidência de plantas daninhas, né? No sistema de fileira simples, o espaço fica melhor distribuído entre as plantas, né? E a área de manejo você joga aqui para o canteiro. Só lembrando que a largura desse canteiro pode variar de 1,20 m a 1,5 m, certo? E o comprimento vai depender muito da topografia do espaço que você for utilizar, certo? Porque é interessante você trabalhar com curva de nível, né? Inclusive aqui nessa imagem aqui, né? Não tá muito interessante, né? Tá no sentido da declividade. Enfim, pessoal, na próxima semana a gente continua, né? Com a colheita e pós-colheita do alho, seleção, classificação e tipificação do alho. Até mais.